Queridos, hoje nós vamos conversar sobre as condições para receber o Espírito Santo. E para tudo na vida existem algumas condições. A condição é aquilo que você precisa fazer para que aconteça alguma coisa. E em muitas áreas da nossa vida, algumas condições elas são grandes. Por exemplo, para você iniciar um trabalho, né, você precisa passar por um processo seletivo, você precisa se preparar emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Então, existem várias condições para que nós consigamos algo que a gente quer. A questão do Espírito Santo, ela não é diferente. Olha que interessante, a promessa é real, mas o caminho requer entrega. Isso quer dizer, nós precisamos fazer algumas coisas para que nós possamos ter condições espirituais para receber o Espírito Santo. Dá uma olhada nesse texto de Lucas. Diz assim lá: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha que interessante. Jesus apresenta então a única condição para que a gente possa fazer. Na verdade, não a única, mas a principal: pedir. Não é uma exigência complexa, mas ele é um convite para um relacionamento. Nós estudamos lá no primeiro dia que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por ele ser uma pessoa, pessoas precisam de relacionamento. Então, o Espírito Santo quer se relacionar conosco. Então, para que nós tenhamos a condição de receber, precisamos pedir. E não é apenas pedir uma vez só. Talvez você, mais antigos assim, deve lembrar de uma propaganda que tinha na televisão, que eram algumas, né? Tinham compre batom, o cara ficava fazendo ali que era de um chocolate. Ele também falava lá da Calói, era uma bicicleta, eu quero a minha Calói, e era uma constância aquilo ali. E ali é interessante porque fica na sua mente o pedido, a constância do pedido. Então, quando você vai pedir o Espírito Santo, também não é apenas pedir apenas uma vez. Você precisa continuar. Deus ele não diz para a gente, peça uma única vez e lhe será dado. Ele requer que nós peçamos, persistamos incansavelmente em oração. Então, para receber a presença do Espírito Santo, para receber o batismo do Espírito Santo, eu não posso pedir uma vez. Ah, mas olha, pastor, lá em 98, quando eu me batizei, eu pedi o batismo da água e eu também pedi o batismo do Espírito. E Deus ainda não me batizou. Mas daquele dia para frente, você tem buscado incansavelmente? Porque nós buscamos incansavelmente milhares de coisas na nossa vida. Quando nós queremos uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor, nós queremos um estudo melhor, nós queremos um dom melhor, a gente trabalha nossos dons, trabalha nossos talentos, mas o batismo do Espírito Santo parece que a gente não pede com tanta vontade. Então, não basta apenas pedir uma vez, duas vezes. É pedir incansavelmente em oração para que Deus conceda. Porque assim, quanto mais nós pedimos, mais mostra o nosso desejo de receber aquelas coisas. Quando assuntos de menor importância ocupam a nossa mente, é sinal de que está faltando o poder divino de trabalhar. Então a gente precisa colocar na nossa mente aquilo que é o assunto de maior importância. E nós estamos vivendo no tempo do fim. A gente tem estudado todos os dias. Se você vê os jornais, se você vê os sinais físicos, os sinais políticos, os sinais sociais, todos já estão se cumprindo. Isso quer dizer, logo, logo, nós estaremos olhando ao céu, estaremos vendo uma nuvem pequena e veremos também Deus nos chamando e falar: vem, servo bom e fiel, vamos entrar na felicidade junto com Deus. Mas se nós permitirmos que assuntos pequenos ocupem a nossa mente, nós não veremos o cumprimento da promessa.
Se o cumprimento da promessa não é visto como deveria ser, é porque ela não é valorizado como deveria. Nós precisamos valorizar o pedido do Espírito Santo. Se nós não sentimos vontade, se nós não sentimos fome nem sede de justiça, nem fome nem sede da presença do Espírito Santo, não há necessidade dele ser derramado sobre nós. O que significa permanecer? Nós vimos então ali, ó, rapidinho, só voltar. Nós precisamos pedir, não só uma vez, precisamos permanecer e perseverar. Então, pedir. O que significa permanecer? Permanecer é adotar uma atitude de Cristo, identificar os interesses, os nossos interesses com os deles, e ser e fazer unicamente o que ele quer. Essas são as condições do discipulado. É estar em Cristo, permanecer nele, é ficar constantemente. É uma constância na vida daquilo que ele pede para que nós façamos. Estava ouvindo esses dias o vídeo do pastor Rodrigo Silva e ele estava falando assim sobre a questão das obras e a salvação. E ele estava falando que nós fazemos o que fazemos de bom porque fomos salvos. Porque é inerente ao salvo, ao cristão salvo, fazer coisas boas. Porque a partir do momento em que ele saiu das trevas e foi para a luz, ele anda agora e vive em luz. Ele não pode mais andar nas trevas e falar, já recebi a salvação. A mesma coisa ao permanecer em Cristo, você precisa adotar uma vida e atitudes que reflitam os interesses, aquilo que ele pede e reflita a pessoa de Cristo. Quando a gente entende, a gente sabe, Pai, Filho e Espírito Santo, uma única pessoa, funções diferentes na atuação com o ser humano, mas é o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. Quando nós vivemos e o exemplo de Cristo, fazemos o que ele quer, somos obedientes à vontade dele, isso quer dizer que nós, a partir dali, permanecemos nele. Então, nos tornamos um pouco mais aptos a receber o Espírito Santo. Nós pedimos o Espírito Santo, nós permanecemos em Cristo. Então, a gente precisa se transformar em algo novo. Não tem como nós recebermos o Espírito Santo se nós ficarmos ainda do jeito que nós somos. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Antes de nós sermos crentes em Cristo, recebermos a bênção, recebemos o vinho novo dentro do nosso corpo, nós precisamos nos esvaziar, né? A história, a ideia do odre novo para vinho novo é porque você pegar um odre velho, o couro já distendido, já ressecado, quando você coloca o vinho novo, ele se parte. Então não tem como nós, com o nosso corpo pecaminoso, todo cheio de máculas, todo cheio de pecados, receber o Espírito. Nós precisamos esvaziar aquilo que nós somos para receber o Espírito Santo. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode nos tornar uma pessoa em uma nova criatura. O amor de Cristo se dará uma vida nova àquele que crê, somente àquele que crê. A salvação é aquele que crê, a vida nova é aquele que crê, porque nós, se não vivermos a vida em Cristo, não tem sentido. Então, para nós permanecermos, nós precisamos renunciar, esvaziar o próprio eu. Esvaziar-se não anula a nossa identidade, mas abre espaço para Deus. Até que Jesus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e ele morreu como um pecador para cada um de nós, mesmo ele não tendo cometido nenhum pecado. Então, para que nós possamos receber a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar, renunciar ao nosso orgulho, renunciar aos nossos desejos carnais, renunciar às nossas vontades mundanas. Mas lembra, não é anular a nossa identidade. Muitas vezes as pessoas acham que para que nós possamos esvaziar de nós mesmos, nós não termos mais as nossas características pessoais. Nós vamos deixar de ter as nossas características mundanas, mas nós ainda seremos a mesma pessoa. Isso quer dizer, lembra quando falamos de dons do Espírito? Às vezes a gente acha que um dom é melhor do que o outro.
Aqui está exatamente essa ideia. Você se esvaziou de quem você era, mas Deus vai utilizar você quando você abrir espaço para Ele, no dom que você tem. Quando você se esvazia e assume a forma de servo, você pode ser usado por Ele e obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Outra parte da condição da nossa recebimento do Espírito Santo é a consagração. Somente quando tivermos uma consagração completa, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Somente quando tivermos uma consagração completa. Consagração completa é uma disposição sincera de viver unicamente para cumprir a vontade de Deus. Temos vivido unicamente, ó, essa parte é interessante, unicamente, é somente para a glória de Deus. Lembra o que nós vimos ontem? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Essa é a ideia. É de uma consagração completa, de uma entrega completa. Quando nós nos entregarmos de maneira completa, Cristo ele vai também derramar de maneira completa, sem medida, o Espírito Santo em cima da nossa vida e para ser usado, para que nós sejamos usados por Ele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. A ideia é de que nós precisamos ir até Cristo. Para que da nossa vida possa fluir um rio de água viva, nós precisamos ser transformados. Então, a aridez da nossa vida pecaminosa, ela vai ser transformada num rio que flui água viva. Essa é a promessa que o Espírito Santo faz a cada um de nós. Ele promete que eu e você poderemos ser usados e viver a vontade de Deus. Interessante é que a gente entende também que quando nós passamos por isso, pedimos, permanecemos, consagramos, nós agora podemos ser usados. Porque o Espírito Santo, ele está à disposição de todos para quê? Lembra quando Jesus ele fala: "Ide por todo mundo e vocês serão minhas testemunhas." Jesus chamou a cada um de nós simplesmente para que eu e você sejamos testemunhas. O Espírito Santo, ele consegue, através de nós, ele nos capacita a sermos testemunhas vivas. A gente só pode testemunhar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive. E a melhor pregação que existe, não é a pregação de um pastor super consagrado, que tem uma eloquência maravilhosa, são bons sermões, são boas mensagens, mas o melhor testemunho é a transformação que Deus fez na sua vida. Lembra que a semana que um dos desafios era contar o seu testemunho? Então nós precisamos receber o Espírito Santo e testemunhar da transformação que ele fez. O que significa na prática ser cheio do Espírito Santo? A sua busca tem sido insistente, como de quem procura um tesouro, ou é uma espera passiva? A gente tem ali algumas coisas, a lição da Escola Sabatina ela também fala um pouco sobre essa palavra, sobre a perseverança. E a perseverança não é você esperar passivamente, é ativamente você continuar buscando. É o contínuo buscar pelo Espírito Santo. Você tem buscado insistentemente? Se não, comece a buscar insistentemente o Espírito Santo. Peça hoje para que ele já atue na sua vida. Quais áreas da sua vida ainda não pertencem totalmente a Deus? Nós gostamos de entender que a nossa vida espiritual ela pertence a Deus. E é maravilhoso. Mas e a sua vida financeira? Pertence a Deus? Você já permitiu que Deus ele trabalhe dentro da sua vida financeira? Ah, pastor, a gente tem que fazer uma diferenciação. O que é de Deus e o que é meu. Peraí, não, queridos. Tem até uma musiquinha de criança que diz assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis para nós, o sétimo é para Cristo. Não, essa musiquinha, apesar de falar sobre a criação e falar sobre o sábado, a importância do dia de sábado, e a gente reflete o texto, mas todos os dias são para Deus. Tudo o que eu faço é para Deus, lembra? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Qual área da sua vida ainda não pertence totalmente a Deus?
Será que você ainda não entregou totalmente a sua família a Deus? Será que você ainda não entregou totalmente o seu trabalho a Deus? Nós precisamos esvaziar o nosso orgulho, os nossos desejos egoístas. E aí sim, nós conseguiremos a presença. Porque senão, nós vamos impedir que Deus ele trabalhe em nós. Ali pede para que você escreva uma oração. Ao terminar aqui o dia de hoje, ao terminarmos nosso encontro, faça uma oração pedindo para que Deus atue ainda nas áreas que você ainda não permitiu. Permita que Deus atue em todas as áreas. Os motivos que nós vamos orar no dia de hoje é para que cada membro da nossa igreja esteja disposto a receber o Espírito Santo, para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Durante toda essa semana, nós pedimos muito pelas famílias. As famílias são o alvo principal do inimigo. Ele quer destruir todos os dias. Eu sei que você vive isso às vezes. Então, coloque a sua família. Coloque a sua família na presença do Espírito Santo todos os dias. O desafio de hoje é para que você ore ao Espírito Santo, para que ele revele o que ainda precisa ser transformado na sua vida. E aí, aqueles 5 amigos que você já tem trabalhado durante a semana inteira, você vai convidar eles a fazer o mesmo, para que você mostre a transformação que existe em você. Você fala para eles: olha, pode acontecer na sua vida também, a partir do momento em que você pede para que ele transforme, que nós possamos ter a coragem para pedir cada dia mais. Para a gente finalizar, a promessa ela permanece. O tempo decorrido não mudou a promessa dada por Cristo ao ir embora. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir. Não é por nada. Deus ele está disposto a fazer que da nossa vida rios de água viva. Mas para isso, nós precisamos buscar esvaziar-nos para só assim receber o Espírito Santo. Que nós possamos buscar todos os dias, permanecer nele e aceitar a promessa e viver essa promessa.